Salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso HPcast. Cara, eu tô até nervoso aqui com o meu entrevistado de hoje. É uma honra para trazer esse cara aqui. Eu tive que pagar eu tive que pagar um cachê alto para esse cara estar aqui. E eu tenho certeza que a história dele vai ser inspiradora. Eu aprendo todos os dias com esse cara e vocês vão gostar. Nildo Gomes Pais. Boa tarde. É isso mesmo? Isso, boa tarde. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela oportunidade aí, por nos convidar. E lógico que a gente puder contribuir, né? Mostrando os acertos, os erros da nossa vida, que tem muitos. Vamos falar mais dos erros, que aí as pessoas aprendem com os nossos erros. Né? Os acertos. Verdade, cara. Muito obrigado aí por você ter aceitado esse convite. Você é um grande parceiro nosso. Você é uma referência para mim, já te falei isso. Aprendo muito com você, então ter você aqui nos nossos estúdios e dividir um pouquinho da sua história, eu tenho certeza que vai ser engrandecedora. E a minha primeira pergunta, cara, quem é Nildo Gomes Pais na sua essência? O que você traz hoje que veio lá do passado junto com você? Henrique, é o que eu te falei, o meu objetivo realmente é poder contribuir de alguma forma para as pessoas que tiverem a oportunidade de assistir esse podcast, essa iniciativa maravilhosa que você está criando e já criou aí com outras pessoas que eu tive a oportunidade de assistir. E a gente começamos a vida muito cedo, né? Eu me formei o básico em Muriaé, depois eu fui para Belo Horizonte no segundo estágio da minha vida, fiz a minha primeira faculdade lá e desde então, né, nos momentos que eu tinha a oportunidade de estar aqui presente com meu pai, aprendendo alguma coisa no setor empresarial, de empreendedorismo, e aos poucos fomos levando as tamancadas da vida e aprendendo um pouco, né, com a escola da vida também. Nildinho, muita gente, né, te conhece por conta aí no meio empresarial. Você tem a sua empresa que é conhecida não só aqui em Muriaé, mas regionalmente, que é a Pais Pneus. E como que foi a sua entrada, cara, no meio do empreendedorismo? Houve essa sucessão do seu pai? Conta um pouquinho. Na verdade, o que acontece foi o seguinte, meu pai foi motorista de caminhão, meu pai foi motorista de ônibus, trabalhou na CSN, e chegou um momento da vida dele que ele começou a mexer com pneus, sendo vendedor de pneus, de reforma de pneus, e entrou de sócio numa pequena reformadora, e as coisas foram acontecendo até o ponto que ele foi proprietário de uma, né? E assim, eu sei dessa história através dele, através de amigos em comum que nós temos até hoje aí. E, como eu falei no início, todo momento que eu tinha a oportunidade de estar presente na empresa, eu estava, desde o momento de fichar os pneus, de limpar os pneus. Quando seu pai começou a empreender, você tinha quantos anos? Porque ele teve essa trajetória dele antes da empresa. Meu pai, quando montou a empresa dele, realmente eu tinha 4 anos de idade. 4 anos? Meu pai seria uma empresa hoje de quase 50 anos aí, né? E como qualquer outra empresa, passou por todas as dificuldades ao ponto que eu vendo todo aquele movimento, eu resolvi montar uma para mim. Na verdade, foi um pouco diferente do que sucessão, certo? Sim. Eu montei e ele me deu, eu imagino que é o modelo certo, tá, Henrique? A gente pode desenvolver isso na nossa conversa aqui. Eu montei e ele foi me dando as dicas necessárias para que a gente pudesse avançar sem participar daquela empresa sem participar familiar. da empresa que ele tinha. Então, naquele momento que você decidiu empreender, abrir o seu próprio negócio, apesar de ser o mesmo negócio do seu pai, ele continuou com a empresa e você continuou com a sua? Você iniciou com a sua? Como foi? Ele continuou com a dele e eu tinha algumas ideias um pouco diferentes da que ele tinha naquele momento. Então, eu acho que o caminho mais correto, e eu penso assim, para todas as pessoas que me perguntarem, eu penso dessa forma. Eu acho que é muito difícil, principalmente em empresas familiares, você continuar caso a sucessão não seja muito bem desenhada e feita a longo prazo. E se eu voltasse um pouco no tempo hoje, eu acho que eu teria trabalhado numa empresa concorrente, eu teria trabalhado em outro setor que não fosse pneus, entendeu?
para que de repente me desse um pouco mais de musculatura, de bagagem, Sim. sabe? Vamos lá, eu tô tentando criar uma linha do tempo aqui para que o nosso público entenda. Seu pai iniciou a empresa dele, você tinha 4 anos. Sim. Com quantos anos você iniciou a sua? Aí voltando um pouco ainda para tentar te ajudar nessa criação da linha do tempo aí, quando eu comecei a me entender um pouco por gente, aos meus 15, 14 anos, todas as minhas férias escolares eu ia para a empresa. Certo. E ficava lá tempo integral, meio expediente em algumas oportunidades, até quando eu fui para fora e não tive mais a oportunidade de estar lá. E a minha foi criada em 1997, quando eu fiz 24 anos. E a primeira sede foi aonde? Foi em Muriaé. Na verdade, eu trabalhei numa filial do meu pai, antes disso, Sim. antes de montar essa. E essa filial dele era em outra cidade, e a minha que eu montei foi exatamente aqui em Muriaé, num prédio alugado e começando... Qual bairro que foi? Qual bairro? Não, exatamente onde que é aonde que é hoje? Onde que é hoje. Cara, legal. E o seu pai era onde? Era próximo ali. Vou colocar aí 500 metros dali. Entendi. Entendeu? Mais ou menos foi isso. Então, desde quando você inaugurou a Paz Pneus é naquele local ali? Sim, é naquele lugar. São quantos anos? São fazendo 27 agora, né? 27 anos. 27, não, 28, né? Aham. 1900 e? Não, 29 anos, né? 94? 97. 97? Se a gente pensar. 29. Não, 29 anos. 29 anos. E nesse período, cara, nessa sua trajetória, o que mais te impactou? Veja bem, o que mais impactou na sua vida? O que aconteceu, um fato que você traz até hoje como aprendizado, cara? Henrique, são muitos, cara. Aham. Né? São muitos. Mas se você pudesse destacar algo, seja conectar com alguém, seja um problema que você teve, ou até mesmo um sucesso em alguma negociação, que toda vez que você vai dar um próximo passo dentro do seu negócio, você lembra disso. Eu percebo que a necessidade de ter pessoas ao seu lado é muito importante. E a gente achar que conhece a operação, a gente achar que consegue tocar uma operação sozinha, que você, quando você inicia um negócio, você é o vendedor, você é o cobrador, você é até o faxineiro. É uma almoxarifada, você abre, você fecha. Então isso é uma grande dor que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo podem sentir. E realmente isso te limita muito, porque você começa a não ser mais o gestor da empresa. Não vou falar nem empresário, mas você começa a ter um cargo dentro da sua empresa. Então isso te limita a muitas ações que você pode tomar lá dentro, sabe? Então assim, eu acho que se voltasse na minha vida, de repente eu teria tratado isso um pouquinho de forma diferente, sabe? E qual a importância de você conhecer o seu negócio? Por que eu tô te perguntando isso? Acontece muito, cara, de aparecer aqui no escritório algumas pessoas que viram para mim e falam assim: Henrique, tô com dinheiro, quero investir no negócio. A primeira coisa que eu falo com ele: o que você entende? Henrique, eu tenho 4 premissas nesse sentido. Vou tentar lembrá-las aqui, porque eu sempre que aparece uma oportunidade, eu levo isso para dentro de casa, leio, releio, analiso, volto. E não é que você tem que as 4 funcionarem, mas pelo menos a 3 você tem que fazer rodar. Uma é se você realmente conhece o negócio que você está entrando. Tá? Não precisa conhecer. De repente, você já leu, buscou informação, o mercado já acontece. Ou você já visitou uma empresa, viu como que acontece a operação. Conversou com as pessoas. A segunda é se esse negócio tem uma demanda verdadeira. Entendeu? Boa. Isso é uma coisa que eu sempre analiso quando eu vou adquirir ou me oferece uma coisa. Uma terceira é se as contas fecham, né, num português bem claro. Né, que o quanto sobra na última linha ali da DRE. Tem que levar isso muito a sério, entendeu? Aí sim precisa de um parceiro igual vocês, de uma pessoa que possa te assessorar, porque realmente é muita informação atrás de um novo negócio. E para mim a mais importante, que eu acho que poucas pessoas levam em consideração, é se der errado, quanto você pode perder dinheiro nisso. Porque as pessoas projetam que vai ganhar.
Vou investir. Só pensa nisso, né, cara? Vou investir um negócio, vou ganhar tanto, é bom demais. Mas você pensa que tudo vai dar certo. Perfeitamente. Você tem que estar preparado para saber o quanto você pode perder daquilo, para aquilo não te impactuar. Para você não destruir toda uma carreira que você criou durante a sua vida profissional, entendeu? Cara, sensacional. Presta atenção nisso. Você acabou de ouvir. Isso é ouro. 4 premissas que o Nildinho carrega antes de investir no negócio. Por que isso é importante? Muita gente hoje que tem um capital, porque o dinheiro ele existe, está na mão de alguém, quer investir em alguma empresa, Sim. quer investir em algum negócio e não sabe o que fazer, por onde começar. Então a primeira, conforme ele diz, conhecer o negócio que você vai investir. Segunda, o tamanho daquele mercado, se vai haver demanda, se ele existe. Terceiro, se as contas fecham, Sim. exatamente, quanto vai te sobrar ali na última linha do DRE. E a quarta, quanto você está disposto a perder caso o negócio der errado. Boa, sensacional. Pega essa dica para você. Você que está pensando em abrir a sua empresa aí, não pense que vai ser somente mar de rosa, você vai começar ganhando dinheiro, porque, cara, é muito, a gente escuta muito isso. Eu vou abrir uma empresa, eu vou faturar X, o cara só faz a conta das coisas dando certo, né? E assim, Henrique, para empreender, você tem que correr um certo risco. Sim. Não existe você empreender, porém, você tem que ter prudência naquela decisão, entendeu? Não é porque você vai correr um risco que você pode ser imprudente, entendeu? Cara, tem muita gente que dá all-in na vida, né? A gente chama de dar all-in na vida. O cara pega o dinheiro e faz aquela aposta. Isso eu já vi demais, já vi demais. O cara que recebe uma herança e vai lá e dá um all-in na vida, eu vou investir nisso aqui. Não dá muito tempo, o cara perdeu toda a herança. E é isso que você falou, faz muito sentido, o cara ter um pouco de visão desses 4 pilares. Eu tenho alguns gurus que nós temos, né, na vida, quem não tem? Um deles aqui de Muré mesmo, que é um empresário de super sucesso, não tem por que não falar o nome dele, que é o seu Zé Braz, ele falava isso comigo. Ô, Nildinho, dinheiro não aceita desaforo. Boa. Então você tem que tomar um pouco de cuidado, realmente, como você falou, o cara pega uma herança, não tem conhecimento nenhum, enxerga uma oportunidade e investe naquilo sem, de repente, passar por esse cuidado que eu comentei, entendeu? Mas também é muito da idade, né, Henrique? A gente, quando é mais novo, a gente é mais... tem mais coragem. Então é por isso que eu te falei, que eu acho muito importante, e eu levo isso para meus filhos, a importância de, amanhã quer trabalhar comigo? Perfeitamente, sem problema nenhum. Vai para o mercado de trabalho, entre na concorrência, vê como é que acontece lá, vê se é isso mesmo que você quer. É diferente de você simplesmente ter o capital e investir no negócio, sabe? Viver a realidade daquilo que você está investindo. Sensacional, sensacional. Nildinho, agora fala para mim, cara, para nós aqui do nosso podcast, do Spotify também, a gente está com a conta no Spotify. Legal. Você vai poder ouvir no carro. Nesses 29 anos de empresa, qual foi o momento mais desafiador para você? Todo momento é desafiador, né, Henrique? Mas teve algum que te marcou, tipo que a gente ouve muito a questão da pandemia? São as dores de iniciar um novo negócio, né? A pandemia, sim, as trocas de moeda no nosso país, as mudanças tributárias, fiscais, mas eu acho que isso aí vai continuar acontecendo. Tá? Isso não vai mudar e a gente tem que saber lidar com isso, devemos estar bem assessorados para que esse impacto seja menos pesaroso do que e saber que você tem que confiar nessa equipe para que você possa levar adiante o que você realmente sabe fazer, se tem potencial e know-how para fazer. Mas o que eu acho que é mais difícil é realmente quando você está iniciando, você com toda aquela dificuldade financeira, a dificuldade que eu comentei há pouco atrás de ter que fazer tudo, não ter o capital necessário para que você comece a crescer. E a dor do crescimento é muito alta, o custo disso é muito alto. Então, assim, eu acho que são vários pontos que impactuam diretamente nesse seu questionamento, porque o que todo mundo vai falar não, a mudança de moeda, o Brasil é um país que realmente é desafiador. Difícil de empreender. Mas não tem o que reclamar disso, nós estamos aqui, nós sabemos trabalhar aqui, ou senão você vai pegar, se você não quer ser um empreendedor, você vai pegar seu dinheiro e colocar numa operação segura que vai te dar uma renda menor, que você não vai correr nenhum tipo de risco, ou um risco menor e calculado, né?
É isso que você falou, faz muito sentido, porque nós estamos aqui no Brasil, né, e o empresário brasileiro, eu vejo que ele tem uma grande, cara, capacidade de adaptação. Sim. Eu enxergo isso com bons olhos e, ao mesmo tempo, um pouco de revolta, porque a gente acaba aceitando muita coisa. Você concorda? Exatamente. Então, assim, nós somos a maior energia, a maior locomotiva do país, os empresários, sim, que nós estamos sempre nos adaptando, como você disse, a moeda, a reforma tributária, a isso e aquilo, e a gente vai se adaptando, vai dando um jeito, cara, e vai levando. E ainda existem órgãos aí, controladores do nosso país que tem o empresário como um bandido. Essa é a realidade. Como se lucro fosse uma coisa que não pode ter, entendeu? Algumas coisas assim que não entram. E com muita humildade mesmo, muito respeito a tudo, imagina se hoje parassem todas as empresas de Muriaé, todos os comércios de Muriaé. As pessoas precisam disso para sobreviver. Sim. Entendeu? Sim. Não é nenhum crime a gente trabalhar, a empresa precisa de lucro para remunerar a sua equipe, a empresa precisa de lucro para pagar os impostos, para gerar uma qualidade de vida. O problema é muito maior do que a empresa, entendeu? E para também bonificar o sócio, o seu fundador, que arriscou a própria pele ali, né? O lucro é justamente isso, é a recompensa do cara que se arrisca, que arrisca a própria pele. Eu falo que o empresário, ele inicia o mês sem saber se vai ter o salário dele no final do mês. Né? Eu tenho essa sensação também, quando chega dia 31, eu vou fechar as contas, venci o mês, só que daqui 5 dias tem folha de pagamento, a gente não consegue respirar, cara. Muito grande pelo dinheiro que a empresa gera, né? É que eu até brinco com alguns amigos que vêm me perguntar, tal, numa roda de amigos. Falo que quebra a empresa para mim não é falta de lucro. O que quebra a empresa para mim é falta de caixa, entendeu? Você não, e isso foi uma dor que eu passei muito grande na minha vida quando eu comecei, porque não tinha caixa nenhum e aquela bola de neve que você cai na mão de instituição financeira, para sair disso é um... Né? Juros comendo toda a sua margem. Pra gente te contar isso, a gente vai ter que fazer umas 4 horas de podcast. Vambora! Então, assim, é complicadíssimo. Todo mundo, eu falo, depois que eu tive a grata satisfação de conseguir controlar um caixa, a sua vida muda completamente. Então é uma dica que eu puder dar para quem está vindo aí: construa caixa, entendeu? Tome cuidado com caixa. O lucro você consegue mexer. Você aumenta seu preço, você diminui seu custo, você vai conseguir obter lucro. Mas sem caixa você quebra, entendeu? E foi justamente isso que diferenciou as empresas dentro da pandemia. Sim. Sim. Muitas empresas, eu assisti isso, você também. Exatamente isso. Passou pela pandemia sem caixa, indo atrás de crédito, indo atrás de dinheiro, desesperado para pagar a folha de pagamento. E aí a gente assistiu empresas com um grande patrimônio, sim, mas que não valia de nada naquele momento, porque você não iria comprar um patrimônio naquele momento, sem saber o que ia acontecer, apesar de às vezes enxergar como oportunidade. O faturamento é só um parâmetro aí. Eu conheço empresas milionárias, bilionárias de faturamento, que a margem de lucro é mínima, tá? E eu conheço empresas do mesmo segmento, com faturamento muito inferior, que tem um resultado absurdo, entendeu? Isso é um indicador, mas o caixa não. O caixa você tem que ter. É verdade. O caixa você tem que ter. Você tem que guardar para você ter, exatamente passar por esses momentos que a gente comentou aqui, de pandemia. Quem esperava a pandemia nesse país nosso? Ninguém esperava. De uma mudança de tributação, igual está acontecendo agora, né? Nessa reforma tributária, que ninguém sabe o impacto que isso vai causar. A gente tenta simular, a gente tenta enxergar o cenário, mas a gente... De fato, ninguém sabe. Exatamente. Ninguém sabe. Entendeu? E como é que foi na pandemia para você? Você teve algum insight que você pensou assim, eu vou fazer isso aqui que eu vou sobreviver? Na verdade, o que sustentou a operação é a gente poder ter uma estrutura bem enxuta, tá? Clientes realmente que entenderam aquele momento. E por que eu falo isso? Não nos deixaram de pagar, se aconteceu foi o mínimo possível, e tentamos respeitar as regras das pessoas, né, e passar por esse momento aí da forma... Mas não foi fácil, né? Falar que foi fácil não foi. Qualquer um que falar que foi fácil, foi um desafio bem grande aí. E a gente vive numa incerteza hoje muito grande, mas naquele período lá foi muito maior. Muito maior. Muito maior. A gente acordava, não sabia se nossa empresa ia funcionar. Exatamente. Né? Porque todo dia era um decreto.
era uma medida provisória, era não sei o que, não sabia se o nosso fornecedor, se nossos clientes iriam nos pagar. E a gente viveu, Não é fácil, não. isso. A gente viveu isso, cara. Vivemos isso juntos, né? Final de semana cheio de medida provisória para estudar e o presidente metendo caneta. Mas assim, Henrique, uma empresa são feitas de pessoas, né, cara? E na hora que você consegue entender que dentro da sua empresa, aqui dentro da sua empresa aqui, da HP, que você tem vários colaboradores que eles dependem de trabalhar aqui para tirar o sustento, para poder ter uma qualidade de vida um pouco melhor, mesmo com toda a dificuldade, né? Mas como é que você faz? Isso mexe mais ainda com a gente do que só a questão econômica e financeira, sabe? Sim, sim. Honestamente, eu tinha muito essa preocupação e não é contando história, não é querendo... Não é demagogia. Não é demagogia nenhuma, cara. Eu tinha muita essa preocupação, eu ficava muito preocupado como é que as pessoas iam... E chegou o momento de falar assim, gente, não sei o que vai acontecer, até agora nós sustentamos a operação, e agora? Entendeu? Então, difícil. E você falou de pessoas, como que é o Nildo, o Nildinho, com os seus colaboradores no ambiente de trabalho? Como que você consegue gerir a sua equipe, tornar essa sua equipe engajada? Como que você lida com isso? O Henrique também, eu acho que é importante criar uma linha do tempo sobre isso. No início, né? Adolescente, achando que é conquistar o mundo, né? A gente tem decisões muito, muito amadoras, não trata as pessoas como devem ser tratadas, e a gente vai melhorando, vai ficando mais velho, vai criando família, vai tendo filho, você vai melhorando como ser humano, né? E é por isso que eu agradeço demais a minha família, porque eu acho que é meu porto seguro, realmente, é minha base ali, que na hora que você chega em casa, um filho seu te abraçar e te apertar, que nem sabe o que vai acontecer, se você está devendo, se você não está devendo, se você está tendo lucro, se não está tendo lucro, como é que foi seu dia, mas para ele ser a pessoa mais importante da vida, isso te dá uma renovada, isso... Dá um reset no estresse, né, cara? Isso vai fazendo também você ser um gestor melhor. Eu tive uma oportunidade, não tenho vergonha nenhuma de contar isso, entendeu? Que em uma reunião com a equipe da produção, um dos colaboradores que nem está comigo hoje, que ele vai saber se ele assistir quem que eu estou falando, um dia eu falei, eu abri para eles falarem, e falou, Nildinho, pô, quando você entrar aqui, eu sei que você está passando uma dificuldade danada, a gente está vendo aí, naquele momento de, né, você jogava a duplicata para cima, pegava um, vou pagar, já vivemos muito isso. Tá? Sorteio. E ele falou assim, pô, mas você vai ficar melhor se você der um bom dia pra gente. Putz, esse cara me ensinou tanto. Quebrou, hein? Mas me ensinou tanto. E isso me fez tão bem, me tornou uma pessoa tão melhor. E isso eu faço hoje em dia, pra você ter ideia, quando a gente está com um problema um pouco maior para resolver, o lugar que eu me refugio, eu desço lá, converso com a turma, bato papo com um e com o outro, ou com a minha equipe, eu saio na rua de carro andando. Então, porque a gente precisa respirar. E esse bom dia que ele falou, não é pelo bom dia de dar o bom dia. É simplesmente para você consiga... O cara ser notado, né? O cara não ser só... não se sentir... É uma disrupçãozinha que você cria, você sai daquele problema, você entra em outro ambiente. O que você faz isso em casa, quando você chega, quando seu filho te abraça, você não pode fazer isso no seu ambiente de trabalho, onde você está com sua equipe que está o dia inteiro com você, mais tempo com você que você dentro de casa. Então, é por isso que eu falo, conto isso para todo mundo, e foi um aprendizado realmente. Que legal. É a vida. E tem mais alguma coisa que você aprendeu aí nessa gestão de pessoas com os seus colaboradores? Falo isso para vários colegas também. Para mim, empresário contrata pessoas. Tá? As pessoas que criam empresas. Para te mostrar a importância que eu acho de ter uma equipe. Não existe empresa se não tiver equipe. Não adianta o empresário achar que ele faz a empresa, ele não faz a empresa. Nós temos esse dilema, ainda mais está muito em alta isso, falar da dificuldade de mão de obra. Sim. Eu tenho algumas ressalvas nesse sentido, entendeu? Eu acho que sim, tem gente, tá? E tem vários tipos, tá? É questão de realmente a gente procurar, a gente está disposto a fazer aquele investimento naquele momento, para mudar um pouco, com um projeto bem feito. Então, assim, voltando ainda mais um pouco do que você está perguntando para não fugir, eu dependo demais dos colaboradores. Sem eles, as empresas não conseguem ter resultado. E entendo perfeitamente que o motivo pelo qual nós estamos aqui realmente
é que as pessoas possam, dentro daquela empresa, entender esse objetivo. Entender que elas são transformadoras ali de um produto, de pessoas, Que elas carregam uma responsabilidade, né? social. O empresário não pode pensar só em lucro. A gente tem que ter, e isso eu aprendi, igual eu estou falando, na duras penas. Entendeu? E hoje realmente eu penso, né, como é que pode a gente não ter esse cuidado com a nossa equipe, sabe? Sim. E isso não é só salário, sabe? Porque muita gente fala assim, mas eu queria ganhar mais, eu também, você também, todos nós queríamos ganhar mais. Todo mundo quer ganhar mais. E quem que remunera a gente é o trabalho que a gente desenvolve e entrega na rua, né? E a concorrência, é o governo, a gente tenta fazer a manobra, a inteligência disso aí. Hoje, para ideia, a minha forma de gerir é completamente estratégica. E eu hoje, a duras penas, tá? Eu tenho que agradecer muito a minha equipe, ainda mais isso eu falo, eu não trabalho com hierarquia, eu acho que todos estamos numa linha só, tá? De mãos dadas, fazendo a empresa crescer. Legal. E quem está mais na frente da gestão, que isso, eu tenho pessoas lá que eu demorei 8 anos, 9 anos para poder deixar realmente a dificuldade que nós temos de delegar. E eu só tive benefício com isso. Eles estão entregando muito melhor do que eu sempre fiz. Entendeu? Então, assim, temos que valorizar, sim, é muito importante. Cada dia mais eu estou pensando nisso. E repito, só tive sucesso depois que eu comecei a criar uma equipe mais forte, com mais gestão, com mais independência, né? A gente fala muito isso aqui também no nosso podcast, quando a gente está falando de pessoas, que por trás de todo CNPJ existe um CPF, sim, ou vários, por trás de todo CNPJ existe um CPF ou vários CPFs, né? E toda empresa ela é feita de pessoas. E eu trago comigo também, e que isso sirva de aprendizado para quem nos assistir, um conceito, que o empresário ele deve cuidar dos seus colaboradores para que seus colaboradores cuidem dos seus clientes. Sim. Se mesmo cuidando dos seus colaboradores, o seu colaborador não cuidar do seu cliente, você tem que mandar esse cara embora. Sim. Né? Então eu tenho essa linha de raciocínio que o empresário ele tem que cuidar do colaborador para que o colaborador cuide do seu cliente. O ambiente de trabalho não é igual antigamente, né, Henrique? O ambiente de trabalho tem que ser um lugar que você vai, tem paz, feliz, você entende que ali é onde você tira o seu sustento. E qual que é o objetivo? Não tratar bem, não entregar um bom produto, não entregar um bom serviço, fica meio sem sentido, até para a própria pessoa que está indo. Sim. Para que essa pessoa está indo lá? Uma vez eu tive a oportunidade de ir nossa, tem muito tempo isso, a palestra do professor Marins, e eu não sei se eu já te contei isso, e na hora que ele abriu as perguntas, uma pessoa levantou a mão e perguntou: professor, beleza, você está falando tudo bem, tal, mas eu estou me sentindo mal remunerado, eu estou infeliz onde eu estou trabalhando. E falou assim: então, pede conta, sai da empresa. Mas aí eu não sobrevivo. Então você volta para a empresa. Entendeu? É decisão da pessoa que está saindo de casa. Né? Eu tento, isso que eu estou te falando, eu sempre ouvi muito bem as pessoas falarem do meu pai, principalmente a turma que trabalhava com ele sempre, e eu nunca entendia por que isso não acontecia comigo, sabe? Não sei se é pela idade, eu não sei por que acontecia. E eu tenho me sentido bem satisfeito em relação a isso, porque eu acho que eu tenho conseguido avançar, não na mesma velocidade que eu gostaria, mas nesse sentido, porque para mim não faz sentido algum eu ter uma pessoa trabalhando comigo insatisfeita. Pois agora você botou uma pulga atrás da minha orelha aqui. Você disse que todo mundo, né, todos os colaboradores falavam bem do seu pai. Sim. E você ia também muito à empresa, nas suas férias e tal. Sim. E aí o Nildo resolve empreender e de repente virou um monstro. Qual foi? Porque se o Nildo participou da escola do Nildo pai, por que ele não aplicou lá? Ou você teve uma outra escola paralela a isso? Eu acho que aliado a isso tem a questão da mudança, né? A mudança requer adaptação, existe um confronto ali, né? Existe uma comparação. E também existe a forma que eu conduzia a equipe, a forma que eu não era a pessoa que eu acredito que eu sou hoje, sabe? Talvez seria porque o Nildo queria fazer diferente do pai, igual você disse? Sim, de uma forma mais dura, de uma forma
É basicamente isso. Menos disciplina, mais força, por aquilo que eu estou te falando. Ah, mas eu faço dessa forma, então tudo, eu pego lá e resolvo. Você não vai conseguir fazer isso até quando, sabe? Você Uhum. precisa das pessoas. Mas elas têm que entender também que é uma via de mão dupla, né? Sim, sem sombra de dúvida. Sim. Nildinho, e além de Pais Pneus, que é uma empresa hoje consolidada, 29 anos no mercado, o que o Nildo tem aí na sua Tem, carteira de tem empreendimento? nada. A gente vai devagarzinho, remando, erra muito, Essa entendeu? pergunta segue de uma outra. Qual que é a visão de futuro para os próximos anos aí do Nildo com relação tanto à empresa quanto à vida pessoal? Henrique, então, eu tô com 53 anos, né? Tá bem. Comecei com meus 16, mas fui trabalhar efetivamente numa empresa com 23, 24. A gente Uhum. está falando aí de quase 30 anos aí na gestão 100% da empresa. Fizemos outros movimentos, temos outros negócios, mas tem hora que você para assim, estou cansando, eu vou, né, começar a desacelerar, começar a desmonetizar, mas é aquele estado, empresa que não cresce e desaparece, né? Sim, Então, hoje sim. realmente eu mantenho a empresa em crescimento, a gente busca o crescimento a todo momento, atualiza equipamento. Nesse momento, para você ter ideia, nós estamos levantando um novo departamento na empresa, estou atualizando o sistema, estou criando, é, é, otimizando a planta Fabril, colocando softwares para fazer a gestão. Então, assim, se você pensar realmente o que isso vai trazer de resultado, eu não vou saber falar. Mas eu preciso acompanhar o mercado, eu preciso Sim. que a empresa continue crescendo. E quando eu falo crescendo, não é o faturamento, como eu disse. O faturamento é um indicador. Eu quero que ela cresça como empresa. Eu quero que realmente o meu objetivo hoje é que as minhas empresas sejam melhor no que façam. Não Sejam pelo lucro. referências. O lucro eu acho que é consequência desse trabalho bem desenvolvido. Sim. Então sempre eu vou trabalhar, sempre eu falo com a minha equipe para que a gente seja o melhor no que a gente faz. E isso eu vou buscar a qualquer preço, sabe? Bacana demais, cara. Bacana demais. Empresa que não cresce, desaparece. Desaparece. Empresa que não cresce, desaparece. E a E gente. eu falo isso porque as pessoas, mas você tem que faturar mais. Se você não aumentar, a concorrência vai te buscar, Sim. entendeu? Se você não se atualiza, o seu concorrente vai se atualizar. Se você não comprar uma máquina nova, o seu concorrente vai comprar. E aí o seu produto vai perder a qualidade Sim, e com você vai certeza, perder mercado. com certeza. Muito boa esse ditado aí. Se sua empresa não cresce, ela desaparece. Então não perca, não deixe de se atualizar, não deixe de procurar crescer sua empresa e crescer não somente em faturamento, como o Nildo disse. Crescer em vários aspectos, né? Não é falar lucro que você está falando? Não, não tô falando lucro, é na responsabilidade social, no trato com seus clientes. Eu levo muito para minha vida, Henrique, eu converso muito, eu acho que eu até te falei em alguma oportunidade, que eu falo muito para as pessoas, que nós trabalhamos lá com 3 Cs na nossa empresa. Aham. Né? Acho que eu te falei Já. isso. Primeiro é a convivência, Uhum. entendeu? Isso eu acho que trouxe essa melhora com a minha equipe, com meus fornecedores, com meus parceiros de negócio do HP. Então eu acho que a convivência traz a confiança, tá? Entendi. E a confiança traz a cooperação, entendeu? Não existe outra forma que isso aconteça. Se eu falo com minha equipe comercial, não adianta eu estar aqui com o melhor preço, o melhor produto, que se eu não trago para aquele meu cliente a convivência, se eu não trago para ele que ele tenha uma confiança comigo, porque isso acontecendo, ele vai cooperar comigo, ele vai me indicar outro cliente, ele vai falar do meu produto. Relacionamento, né, cara? Juntando Hoje essa. é uma base, né? Hoje é um dos pilares de todo negócio também, o relacionamento. Nildinho, o que o Nildo de hoje diria pro Nildo de 20 anos atrás? Nossa, é muita coisa. Não, mas um detalhe que vai fazer a diferença. Estude mais o que você vai fazer, entendeu? Para tentar errar menos. Seja mais cauteloso, menos acelerado, que você não vai conseguir avançar na velocidade que você vai
tentando. Porque quando você é adolescente, você está, né? Fala mais sobre esse menos acelerado. O Não, que você diria para o Newton ser menos acelerado? Mas se você tivesse sido menos acelerado, você acha que você teria alcançado onde você chegou hoje? Eu não falo nem da ansiedade, mas eu sendo muito acelerado, eu fui por muitas vezes muito pouco prudente nas decisões. Entendeu? E essas imprudências minhas geraram prejuízos. Entendeu? Então voltando naqueles 4 pilares que eu te falei, sabe? Aí não é a questão da demanda, não é a questão de conhecer o negócio, é a questão de realmente parar um pouquinho, analisar, falar assim, calma aí, deixa eu conversar com o Henrique, que faz a parte contábil da empresa, deixa eu conversar com outra pessoa que tem um pouco mais de maturidade. Hoje eu vejo muito isso em você. Você sempre me liga, manda mensagem, estuda isso aí comigo, me ajuda nisso aqui, me ajuda a pensar. Você mais novo, não, você quer acelerar, você quer passar independente, depois você vai ver o que dá, entendeu? Tem um lado positivo? Tem, mas você tem que ter um freiozinho, sabe? É o que eu acho que é o grande erro das sucessões hoje em dia. Quando você coloca, porque geralmente a pessoa fala assim, tô cansado, vou colocar meu filho para trabalhar ali, e se você não colocar uma rédea para tentar segurar ou ficar muito na estratégia da empresa, pode correr o risco de você perder algum dinheiro, sabe? Legal, e a gente tem uma máxima, Nildinho, que toda empresa, né, a gente aprende isso, ou ela vai ter a sucessão, ou ela vai ser vendida, sim, ou ela vai ser comprada. Como que você planeja isso? Então, eu nunca imaginei em vender a empresa, hoje não passa isso nos nossos projetos, não tem esse planejamento, mas eu tenho ouvido falar muito isso. Sim. Né? Tenho amigos em comum, já fui a alguns cursos que falam sobre isso, muita gente falando nisso, muitas empresas de M&A fazendo as aquisições, as fusões. Assim, eu acho que hoje eu penso em realmente crescer a empresa, eu quero que eu falei, eu quero que ela se torne cada dia mais melhor no que ela faz, tá? E a consequência desses atos meus vão me falar o caminho que ela vai tomar lá na frente, sabe? Não, a empresa não é minha, é uma empresa familiar, né? Minha mãe é minha sócia na empresa, então são decisões que eu não posso compartilhar sozinho. Mas se fosse a minha decisão solo, eu queria ser a maior empresa no mercado de reforma de pneus no segmento, entendeu? E no final, sucessão. No final, uma sucessão. Sendo uma maior empresa... Não sei, Henrique, não sei te falar, isso vai depender muito da... eu digo assim... É muito cedo. Tem a nossa vontade, tem a vontade dos nossos filhos, né? Eu honestamente, hoje, a minha vontade é o que eu estou fazendo, é preparar a empresa para que elas se perpetuem. Legal. Tá? E eu fique realmente na inteligência, que eu possa contribuir de uma forma um pouco mais afastada, enxergando ela mais macro, entendeu? Eu tenho treinado e tenho em constante reuniões com minha equipe para que eles façam a gestão da empresa independente de mim. Antigamente é aquela história, antigamente para me viajar, eu tinha que levar um computador, chegar, acordar de madrugada, ligar, fazer a compra, e isso aconteceu até pouco tempo atrás. Hoje, graças a Deus, eu tenho a tranquilidade de poder confiar plenamente na minha equipe, deixando eles tomarem todas as decisões, inclusive brigo com eles por isso. Quero que tome uma decisão mesmo que seja errada, mas eu quero que você tome a decisão, entendeu? Muito bom isso, cara. Isso aí é um aprendizado enorme. E eu falo isso com o meu time também. O meu time de líderes aqui, olha, você tem que tomar decisão. E aguentar as consequências também. Né? E aí a gente, como empresário, a gente assume esse risco de deixar o seu gerente, o seu líder tomar as decisões dele. Porque se você colocou ele naquele posto, você sabe qual o impacto a decisão dele pode trazer. A gente fica com muito medo disso no início, né? Porque as duras penas nós entendemos de onde que a gente saiu e onde nós estamos e onde que a gente quer chegar. E quando você passa para alguém fazer essa gestão, você fica, será que vai fazer daquela forma que eu faria? Ao contrário, agora eu já penso um pouco diferente. Eu já penso que ela pode fazer muito melhor do que eu, sabe? Eu acredito que igual a você, nunca. Ou melhor, ou pior. Mas agora igual... Eu acho que vai ser sempre melhor. Melhor, porque você colocou aquela pessoa para fazer, você confia nela, né? E outra, a maioria das vezes você treinou essa pessoa, né? Sim. Então, se você deixou aquela pessoa boa, né? Você fez aquela pessoa. Mas dá um medinho, né? Tá.
Cada novo processo dá um novo medo, cara. Edinho, olha só, agora vamos fazer um bate-bola aqui. Vou falar uma palavra e você me dá uma resposta mais sucinta possível. Se possível, até uma palavra de volta. Beleza? Uma palavra, uma resposta. Dinheiro. Faz parte do processo. Dívidas. Importantes, se bem contraídas. Legal, boa resposta. Sucesso. O que é sucesso para você? Eu acho, aí, que eu não vou poder te dar a Não, resposta da forma vai lá, que você quer. tranquilo. Eu acho que nós buscamos o sucesso, né? Mas ninguém vai vir com carimbo de sucesso ou carimbo de derrota na vida, sabe? Eu acho que nós vamos sempre... A pessoa que falar que teve o sucesso, eu acertei algumas vezes, tá? Uhum. Acredito que uma grande parte, errei muito, muita coisa eu faria diferente, mas eu não posso carimbar que eu tive sucesso. Eu sempre vou estar em busca desse sucesso, sabe? Isso que me faz mover, isso que me faz acordar de manhã cedo. Sim. E o sucesso que eu falo não é de me sentir um cara poderoso, não é isso. O meu sucesso não faz sentido algum se eu não enxergar que eu estou fazendo a diferença na vida de alguém, igual está aqui agora, por exemplo, entendeu? Que eu possa contribuir, que eu possa deixar um legado, mesmo a empresa sendo uma empresa pequena. Para mim, eu tenho que ter um objetivo porque eu estou fazendo isso tudo. Porque daqui a pouco a gente não vai estar aqui mais, né? Então, assim, eu tenho que entender que o sucesso seria isso. Eu tenho que poder, se eu tiver nesse momento aqui uma pessoa me ouvindo, isso para mim é muito importante. Se eu puder mexer e uma pessoa falar assim, pô, eu peguei 2% do que nós conversamos lá, isso para mim já é um pouco de sucesso que eu venho buscando, sim, entendeu? Sim. Legal. Um desafio. Desafio. Essa palavra, o que representa para você? Desafio é amplo demais também, né? O desafio, se você falar só da empresa, realmente é continuar criando pessoas para que elas construam a empresa e que essa empresa continue crescendo e se mantendo no mercado da forma que eu acho que tem que ser. Que eu tenho que ser, não, da forma que tem que ser. Mas aí eu vou mais longe. Eu penso na importância de Deus na nossa vida, eu penso na importância da minha família na minha vida. E quando eu falo família, eu não falo só eu que sou casado, tenho meus filhos, não. A pessoa também que não é casada, tem os pais, tem a mãe, tem os irmãos. Então é uma coisa muito complexa para a gente falar, né? Em uma palavra só. Pois é, a próxima palavra aí seria família. É a base para mim de tudo, tá? Eu não teria motivo de existir se eu não tivesse conseguido entender o amor que é ter uma família, que ter um filho e uma filha para mim, sabe? Vida. Eu queria ter eterna, né? Na Terra? Eterna. Mas na Terra? Não sei. Eu sou um cara que eu acredito que a gente está aqui por algum propósito, sabe? E a vida realmente é finita, mas sendo repetitivo no que eu falei, se a gente pelo menos deixar uma mensagem, uma semente, eu acho que a gente cumpriu bem a nossa vida aí. Já que você falou em mensagem, deixa uma mensagem final aí para os nossos inscritos no nosso canal no YouTube, para a galera do nosso Instagram. Muita coisa, assim. Deixa uma mensagem. Quem está buscando empreender, eu acho que vai passar por dificuldades, tá? Não é fácil, mas também não existe esse bicho, esse monstro que eles falam que é o empreendedorismo. Tá? Realmente é ter a disciplina, ter força, tomar conta do seu caixa e, assim, eu posso te falar 3 ou 4 nomes de pessoas que eu já tive a oportunidade de ler um livro ou de saber a história, que, por exemplo, para empreender, você não precisa empreender começando com 15 anos. Uhum. Você pode pegar o caso, por exemplo, deixa eu lembrar o nome dele aqui, do próprio dono da Vipal, o seu Vicêncio Paludo. O seu Vicêncio Paludo era dono e morava na cidade, ele já não é vivo mais, morava na cidade de Nova Prata, ele tinha um posto de gasolina e durante a vida inteira ele via muita reclamação dos clientes lá, os caminhoneiros que passavam lá,
E ele enxergou uma oportunidade e criou a Vipal com 60 anos de idade. Caramba! Ele fechou o posto, saiu com a maletinha na mão, vendendo manchão de bicicleta, que todo mundo conhece hoje pelo manchão de bicicleta, e criou o império que ele criou com 60 anos de idade. Pega outro exemplo, que é o seu Roberto Marinho. Não sei se vocês sabem, o seu Roberto Marinho já era um jornalista famoso, né? Herdou o Globo, o jornal Globo, mas foi ter a virada da vida dele com a criação da Rede Globo, da TV Globo, aos 60 anos de idade. O comandante, esqueci o nome dele, rapaz, mas eu te passo depois se você quiser. Como é que chama, gente? Que foi esse cara empreendeu, trabalhou os 40 anos em diversos empregos, tá? Ele não teve sucesso nenhum. E aí, num determinado momento, comprou uma fritadeira, começou a fazer um frango frito, criou 11 tipos de condimentos lá e começou a avançar um pouquinho e com 65 anos vendeu a empresa dele hoje, que é KFC. Então ele fez o nome dele com 65 anos de idade. E essa empresa que ele criou, na beirada da estrada, não teve sucesso. Ele quebrou essa empresa, a empresa fechou. Aí ele saiu nas estradas do interior dos Estados Unidos vendendo aquela ideia para várias pessoas que foram comprando, e hoje a cara do KFC mesmo, depois ele sendo vendida, é o rosto dele, mesmo ele não sendo dono. Você pega lá, quem teve a oportunidade de ler o livro da Fome, eu vou não paro não, vou ler. Não, vai lá. Quem teve a oportunidade de ler o Fome de Poder, ou viu o filme Fome de Poder, viu que o McDonald's, da forma que é hoje, ele foi criado por um cara que tinha 52 anos de idade, que vendia milkshake no interior dos Estados Unidos. E quando ele conheceu a loja do McDonald's, ele viu uma oportunidade de criar uma rede de lojas, que são os fast foods, com 52 anos de idade. Então, empreender, eu quis contar um pouco isso, empreender é isso, não tem idade, empreender não é fácil, mas é gratificante, quem gosta, quem tem isso na veia, é muito bacana, sabe? Se deixar eu falar até amanhã, falo do... Eu pelo que você falou aí, eu peguei uma mensagem. Às vezes a gente espera o sucesso muito cedo, né? Atingir aquilo que a gente quer muito cedo. A gente fica nessa ânsia, nessa correria, mas às vezes não é o momento, a gente não está maduro para isso. Criar projetos, né, Henrique? Criar projetos, é o que a gente não faz lá atrás, criar projetos, seguir aquilo, ver onde você acertou, onde você errou, consertar ali, por que eu errei aqui? Vamos consertar isso, né? Como você me pediu, para as pessoas que me pedem, eu sou muito fã, eu sou da época a gente tem que ter um herói na vida, tem que ter um guru, né? Tem. Eu sou muito, não sei se é da sua época também, que você é mais novo que eu sou muito fã do Ayrton Senna. Ayrton Senna, com certeza. E aí eu falo das pessoas que eu tenho um pouco mais de relacionamento, que o Ayrton Senna era o rei da chuva, né? E não é porque ele corria da chuva. É ao contrário, o Ayrton Senna, quando chovia, ele ia lá, colocava o carro dele e treinava, e por isso que ele se tornou o rei da chuva. E se você ligando isso ao empreendedorismo, Henrique, tem muito a ver. Por quê? As pessoas não vão achar o cenário ideal. As pessoas não vão achar o cenário certo. Mas quando elas pegam esse cenário e começam a trabalhar essas deficiências, elas levam isso pro resto da vida, e isso faz diferencial na vida delas. Ayrton é Ayrton. Eu tenho uma admiração também, eu sou fã dele, porque eu enxergava ele muito mais, ele era muito mais do que um piloto. Os atletas são assim, né, Henrique? Os atletas de alta performance são assim, né, cara? Ele era muito mais do que um piloto. Ele era mecânico, ele era estrategista, ele conhecia não só a pista, ele conhecia carro, e conhecia de um monte de coisa. Assim, por que eu falo muito dele? Ele veio de uma família consideravelmente bem financeiramente, teve uma adolescência muito tranquila, e se você parar e pensar, fala assim, para que esse cara vai, né, fazer isso? Mas era o propósito, era o que ele queria, era o que ele realmente quis deixar. Então é mais ou menos o que a gente está falando, né? Já vão... O Henrique hoje está aposentado, se quiser, né? Mas ele está buscando... Qual o Henrique? Qual o Henrique? Henrique não. Henrique está batalhando muito ainda, tem uma reforma tributária pela frente. Isso é moda. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Tá? Desculpa ter falado tanto, tá? Não, cara, mas o podcast é para isso, senão não faz sentido. Obrigado mesmo, para mim é uma honra ter você aqui.
compartilhando um pouco da sua história. Eu tenho certeza que muita gente que te conhece vai assistir o podcast porque quer ouvir o Nildinho e que às vezes não tem a oportunidade de ouvir. Pega só 2% de um monte de bobagem que eu falei. Não. Se você gostou do nosso podcast, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tem também, Débora deixa lá o link do Spotify, tá? E não deixe de seguir a gente, de comentar o que você achou um pouco da história do Nildinho aqui. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Grande abraço pra você. Sorte, saúde e sucesso. Fala pra caralho.